O Brasil fez milagres no campo de futebol e continuou a fazer milagres com as 2 vitórias do Santos na Copa Mundial Interclubes. Mas o futebol do Brasil era muito mais que um jogo. E em 1964, os militares tomaram o poder num golpe sem derramamento de sangue. Durante os 21 anos que se seguiram, o Brasil sofreu nas mãos dos generais. O futebol não escapou de seus cuidados. A política de rápido desenvolvimento econômico era conhecida como um milagre brasileiro. Milagres dentro e fora do campo. Os dois estavam ligados, pelo menos na opinião dos generais. Na corrida rumo às finais da Copa do Mundo de 70 no México, o presidente Médici manteve-se fortemente ligado à seleção do Brasil. Ele justificava suas ações dizendo que tinha o direito, como fã, de apoiar o time, um direito que todo brasileiro tinha. O Médici usou e abusou da imagem que o futebol fazia para se transformar num homem mais popular, pelo menos para as camadas menos favorecidas da sociedade. Pelé, então, com 29 anos, ainda era o símbolo do futebol brasileiro. Pelé era mais uma marionete no regime cada vez mais violento de Médici. Mas isso não era nada quando comparado ao tratamento dado a João Saldanha, o treinador da seleção brasileira. Quando Médici exigiu que Dario, atacante do Atlético Mineiro, fosse incluído no time, Saldanha ficou furioso. O Brasil todo quer Dadá, inclusive o presidente, porque o Médici falou que não entendia como eu não era da seleção. E João Saldanha, ele era comunista, da esquerda, não gostava da ditadura do presidente, falou, ele escala o ministério e eu escalo a seleção. Aí o presidente pegou e falou, então eu sou o presidente da República, pode tirar esse homem, põe outro. O futuro presidente da FIFA e comandante da Federação Brasileira de Futebol, João Avelange, aceitou a ordem do presidente Médici. Então veio Mário Zagallo, uma figura muito menos confrontadora. Há apenas 2 meses da final, Saldanha foi demitido. Existiram vários problemas com relação à sua saída. Uma delas foi com o problema do Pelé, dizendo que o Pelé estava cego, que o Pelé não poderia jogar. Isso foi uma coisa que foi muito noticiada na época. Existe uma certa magia em torno da seleção brasileira de 1970. O fato de que esta foi a primeira Copa do Mundo a ser transmitida em cores pode ter sido uma das razões que fez com que esse time fosse eleito o melhor de todos os tempos. Era um conjunto, a seleção era um todo. E o Pelé fazia parte. Claro que ele, com a sua característica, com a sua genialidade, que era um gênio, ele desequilibrava. Mas não que o Pelé fazia questão que a gente pegava a bola e jogava para ele, ou ele ia decidir as partidas para o Brasil. Então foi uma seleção que não ficou dependendo do Pelé, ou do Jairzinho, ou do Gerson. A seleção naquela época também, que marcou muito, foi que a seleção se tornou um todo, um conjunto harmonioso e com jogadores maravilhosos. Com certeza havia uma certa alegria de viver relacionada ao Brasil, embora nessa semifinal contra o Uruguai o Brasil tenha jogado um primeiro tempo muito fraco, apesar de momentos de pura audácia. O Zagallo, quando ele entrou no vestiário, já entrou gritando com todo mundo, xingando todo mundo. Poxa, nós vamos perder esse jogo. Se jogar assim no segundo tempo, nós vamos perder esse jogo, o nosso time é melhor. Wake up, levanta, acorda, vamos jogar. E sentou e falou, poxa, o que está acontecendo? Vocês estão preocupados? Ele entrou furioso no primeiro tempo. Deu certo. O Brasil estava na sua 4ª final contra a Itália, um time que era a antítese de tudo que o Brasil representava. Os sul-americanos só precisaram de 18 minutos para quebrar a forte defesa da Itália. E foi Pelé quem fez isso. Os italianos haviam marcado um gol pouco antes do intervalo, mas quando Gerson marcou um gol na metade do segundo tempo, foi o fim para a Itália. Na parte tática, eu já sabia que a Itália ela marcava homem a homem e que acompanhava os jogadores. E eu havia falado com os jogadores que poderia ter jogadas que você fazendo a movimentação acabava criando espaço para as jogadas. Principalmente o Faquete. O Faquete acompanhava o Jairzinho em qualquer
qualquer setor do campo que ele fosse. E abriria um vazio muito grande nessa movimentação com a entrada do Carlos Alberto Torres. Um gol memorável. Mas será que este foi o maior time brasileiro de todos os tempos ou o maior time de toda a história do futebol mundial? As opiniões se dividem entre os times de 1970 e o de 58. Para mim, o melhor time que eu vi jogar no Brasil foi o de 70. O Brasil 70 foi simplesmente fantástico, né? O time de 58 tinha alguns jogadores razoáveis, não eram tão grandes jogadores assim, embora tivesse outros que fizessem a diferença, né? Foi o caso do surgimento do Pelé, do Garrincha, mas eu acho o time de 70 bem melhor. Não vi outro time melhor que o de 70. Ils ont choisi 70, pourquoi? Parce qu'en 70, il y a eu la télé. Donc tous les matchs ont été montrés avec... Mais si on compare les deux équipes, l'attaque, je veux bien qu'on compare les deux attaques, mais la défense, il n'y a pas photo, hein. Se eu tivesse que escolher entre os dois, um para eu levar comigo para uma ilha, eu levaria a Copa de 58. A equipe de 58 era uma equipe mais coesa, era uma equipe de mais nível técnico. E ela tem uma virtude que a de 70 não tem. Ela foi a primeira, ela é o primeiro beijo, que a gente não esquece nunca. Ela foi a primeira a ganhar. E isso envolve ela com uma aura, uma mística